queremos estudar o Salmo de número 91, tá? O Salmo de número 91, ele é conhecido por alguns teólogos, estudiosos, bibliólogos, pesquisadores, como o Salmo do Exorcismo. É um dos salmos mais usado para a prática do exorcismo, tá? E nós encontramos no Salmo 91 palavras-chave que chamam muito a atenção: esconderijo, abrigo, laço do passarinheiro, né? Laço do passarinheiro, peste perniciosa. A peste perniciosa fala de pestilência das calamidades. É o que nós estamos enfrentando. Deus abençoe nossa filha Esmirna, Deus abençoe a Julie, bem-vindas no nome de Jesus. Então, a peste perniciosa, pestilência das calamidades. E nós estamos enfrentando uma pandemia onde está acontecendo uma das grandes calamidades, né? É global, é geral. E no Salmo 91 encontramos cobrir-te-á com as suas penas. Vamos explicar também sobre isso. Presbítero Carlos Henrique, bem-vindo, homem de Deus. Encontramos também uma palavra chamada pavês e escudo. Há uma diferença do pavês para o escudo, né? O escudo é aquele escudo grande que os guerreiros usam em batalhas para se defender. O pavês é um escudo pequenininho, redondinho, que serve apenas para você livrar o rosto dos dardos inflamáveis do maligno. Dardos não são flechas pequenas, né? Que você tenta colocar o pavês no rosto, o escudo pequenininho, redondo, para você livrar o rosto dos ataques dos dardos inflamáveis do maligno. Geralmente o maligno, ele atinge com o dardo na cabeça e com a flecha ele atinge pelas costas ou no peito, no tórax. Vamos explicar também sobre flechas, né? Então, o Salmo 91 fala também de seta que voa de dia. A seta que voa de dia. E alguns crentes têm sonhos, visões, revelações. E alguns deles, nessas visões, sonhos e revelações, vê muito flechas. E as flechas são planos de homens malignos. Quando você vê alguém recebendo uma flechada, pode ter a certeza de que no mundo espiritual aquela pessoa está sendo observada para ser uma vítima de um plano maligno que alguém está querendo fazer contra ela, tá? Então, o Salmo 91 também fala da peste que se propaga nas trevas. Vamos explicar sobre isso. E o Salmo 91 apresenta outra palavra-chave, palavras ou frases que chamam a nossa atenção. Nenhum mal te sucederá, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. O interessante é que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele conhece bastante a Bíblia Sagrada. Ele só não quer obedecer, mas conhecer ele conhece de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E quando ele estava tentando Jesus lá no deserto, né? A tentação de Jesus no deserto, Satanás citou isso daqui: joga-te do pináculo
abaixo, e darás ordem aos anjos ao teu respeito para ele te pegar, te sustentar, te livrar de cair lá embaixo. Ele citou isso daqui, ele citou o Salmo de número 91, no diálogo com Jesus, na tentação de Jesus no deserto. Satanás citou: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. O Salmo 91 deixa bem claro que anjos são guardiões. E o Salmo 91 deixa bem claro que existe um ministério angelical. Existe. E há forte versículos bíblicos dando respaldo de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia, na atuação de anjos para nos livrar e nos guardar dos ataques dos demônios. Francine Azobo, paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, o Salmo 91 também fala da pedra, o obstáculo, o empecilho, a pedra que faz uma muralha na tua frente, a pedra que atrapalha os teus caminhos, a pedra que impede de você prosperar. O que está ali, numa linguagem bem coloquial, para você dar uma topada, arrancar o pedaço do dedo, ou quebrar o pé, ou quebrar a perna, ou quebrar sua caminhada, seus sonhos, seus projetos, falando tudo isso no mundo espiritual, em uma linguagem figurada e não literal. Então, pedra no Salmo 91 menciona obstáculo. Não tropeçará o teu pé. Está lá no Salmo 91. Pisarás o leão e a áspide. E nós encontramos aqui no Salmo 91 uma heresia muito grande. Milena, seja bem-vinda. Karina, bem-vinda em nome de Jesus. Encontramos uma heresia. Se você for no YouTube, você vai encontrar igrejas praticando uma heresia muito grande, fazendo o culto da cobra, o culto da serpente. Os fiéis pegam serpentes venenosas, colocam no colo, nos braços, e quando uma serpente daquela morde uma ovelha, literalmente, eles fazem o culto da cobra, o culto da serpente. Quando morde, que elas vêm a óbito, eles dizem que é porque a pessoa não tem fé, a fé é fraca. Isso é heresia. Tudo que o Salmo 91 fala é figuradamente, é trazendo para nós, revelando para cada um de nós segredos ocultos do mundo espiritual, tenebroso, as ações malignas de Satanás, os ataques de principados, potestades, dominadores, legiões, força das trevas. O Salmo 91 deixa claro que nós devemos ficar preparados e obter armas espirituais para destruir e guerrear contra Lúcifer e os anjos caídos. Eu não sei se você já brincou daquele joguinho de videogame, que você vai passando de fase, vai ganhando as etapas e vai se fortificando, ganhando armas, armas, escudos, para cada vez mais você vencer os inimigos que vai aparecendo nas fases mais pesadas lá na frente. Assim é o mundo espiritual. Comparado a um jogo de videogame, você vai jejuando, você vai orando mais e orando mais ainda, jejuando e jejuando mais ainda, consagrando a vida, lendo Bíblia, fazendo a obra, e Deus vai te capacitando, e você vai se fortalecendo, e você vai mergulhando no mar do Espírito, e você vai mergulhando no mar do Espírito, cada vez mais você vai pegando armas
fortes espirituais, a sua comunhão com Deus vai se estreitando, você vai ficando mais forte espiritualmente falando, a fé vai aumentando, Jesus se batiza no Espírito Santo, Jesus coloca dons espirituais sobre a sua vida, os dons de cura, dom de interpretação de língua, dom da fé, dom de maravilhas, e você vai ficando revestido, capacitado, cheio de armas fortes espirituais para enfrentar Satanás. Porque é isso que a Bíblia diz, enfrentar Satanás. Não é correr dele, não é ficar com medo dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia manda enfrentar com as armas espirituais, jejum, oração, consagração, vida no altar, fazendo a obra de Deus, sem ter medo, sem desanimar, sem recuar, sem parar, lendo a Bíblia e se fortalecendo cada dia mais. Nosso irmão Milton, bem-vindo, homem de Deus. Maria Luísa, bem-vinda, mulher de Deus. Então, em Marcos capítulo 16, versículo 18, há um respaldo bíblico que o povo criou essa heresia chamada o culto da cobra, e muita gente morre, porque tudo aqui está falando no sentido espiritual, figurado e não literal. Outra frase chave que existe no Salmo de número 91, o Senhor consola com as suas palavras aquele que está aflito, desesperado, triste e amargurado, para que ele possa vencer, para que ele possa suportar as dores, os sofrimentos, as necessidades e outras coisas desta vida. Nós estamos no 6º domingo com a ADESUD fechada. Pode isso? O Covid-19, o inimigo invisível, fechou a porta das igrejas. Fechou. Então hoje completam 6 domingos que a ADESUD está fechada. A ADESUD fechou dia 11 de março de 2020. Estamos jejuando, orando para que essa praga venha cessar e possamos abrir as portas da casa de Deus. Diaconisa Andréia Laurindo, seja bem-vinda, mulher de Deus. Hoje nós completamos 26 dias de jejum, 26. Faltam 14 dias para terminar o jejum de 40 dias proclamado pela ADESUD para vencermos o inimigo, a praga invisível que é o Covid-19. E hoje nós estamos na madrugada com mais uma vigília. Hoje a vigília de madrugada, de domingo para segunda, será a vigília de número 634. Já vamos na vigília de número 634. Então você que deseja fazer um pedido de oração, receber um conselho pastoral, uma oração personalizada, acesse o nosso WhatsApp, DDD 61 99139 1463. Alguém aí, por favor, digita o meu WhatsApp para o povo tomar conhecimento. E se quiser fazer parte da vigília pelas madrugadas, fazer um pedido de oração, uma oração personalizada, um conselho pastoral, estamos à disposição. Alguém digite aí o meu WhatsApp, missionária Gisele, missionária Áquila, sabe aí, em nome de Jesus. Então, vamos discorrer aqui no Salmo de número 91, né? Alguns dizem que o Salmo 91, o autor é anônimo, mas muitos teólogos matam a charada porque o Salmo de número 90 foi escrito por Moisés, fala sobre o deserto e, obviamente, eles deduzem que o Salmo 91 foi Moisés que escreveu,
justamente pela linguagem, pelo assunto e pelo contexto que está apresentando aqui, daquele que atravessou o deserto confiando na sombra do Onipotente. Por isso que o Salmo 91, ele enfatiza muito sombra, 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 porque o sol causticante do deserto, o que mais você deseja quando está no deserto é a sombra e um copo de água fresca. Então, descansarás à sombra do Onipotente. E essa sombra do Onipotente eu vou explicar o que é, tá bom? Salmo 91, vamos lá? Uma apresentação expositiva para a tua fé aumentar. Eu estava um dia desses orando pelas madrugadas e o Espírito Santo falou para mim que a fé é como uma lâmpada. E nem todo mundo tem gerador para acender a lâmpada da fé. Quando se dá um apagão, quando se dá um apagão, a lâmpada da fé apaga e você fica no escuro. E no escuro você não sabe para onde ir. Já ficou no escuro dentro de casa? Quando falta energia dentro de casa, 10 horas da noite, 11 horas da noite, os meninos ficam gritando, você não sabe nem como desligar o fogão, o fogo do fogão, você não sabe nem ir para a cozinha, nem a sala, nem o banheiro, você fica perdido dentro de casa, aquela escuridão, aquele breu, aquela coisa terrível. Então, veja bem, a fé é uma lâmpada que precisa ser acesa todo o tempo. E acesa, ela precisa estar acesa e acesa na sua maior força. Eu não sei se os irmãos já viram, existem alguns lugares que as lâmpadas elas são acesas e nela, lá no interruptor, existe um dínamo, né? Onde você coloca a força da lâmpada total e a força da lâmpada menos, mais ou menos e total. Entendeu? Se a sua fé é uma lâmpada e o dínamo está lá com pouca luz, é bom que você, escutando a palavra de Deus, aumente a força dessa lâmpada para ela clarear o caminho e a estrada da vida cristã. Lembra que a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a fé é uma lâmpada que precisa estar acesa e ela começa a acender na sua força total quando escuta a palavra de Deus. Por isso eu estou te trazendo o Salmo de número 91, para a gente discorrer expositivamente, para que a sua fé aumente e a lâmpada da fé venha clarear na sua força maior, iluminando teus pés, iluminando teus caminhos, iluminando tua vida. Porque quando nós estamos no breu, na escuridão, no apagão, nós precisamos de lâmpada para clarear, senão a ovelhinha cai no abismo. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está escutando a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando e a lâmpada vai ficando na força total para a honra e a glória do nome de Jesus. Diaconisa Miriam Nunes, eu não sei se ela é diaconisa ou já é missionária, mas na época, quando congregava com nós, era diaconisa. Eu acho que agora ela é missionária, já é pastora. Miriam Nunes, seja bem-vinda, mulher de Deus. Bem-vinda, glória a Deus. Então, o Salmo de número 91, nós vamos discorrer aqui. Se o tempo da live não der, eu vou voltar de novo, tá? Não sai não, tá bom? Eu quero terminar esse assunto, porque terminando, a gente, terça-feira, fala de outro assunto
para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, o Salmo de número 90 trata das dificuldades da vida. O Salmo de número 91 trata dos perigos da vida. O Salmo de número 91 adverte sobre as armadilhas ocultas. Tem muita gente que diz que isso não existe. Não tem isso, não existe isso. Existe, eu vou te provar que existem as armadilhas ocultas, pragas mortais, terrores da noite. Tem terror da noite? Tem. Eu vou te contar algo que uma irmã me contou quando eu estava fazendo um gabinete pastoral sobre o que ela viu na cozinha dela, quase 3 horas da manhã. Fica aí, sai daí não. Chame alguém, tá, para assistir essa live, você vai gostar. Então, terrores da noite, flechas durante o dia, tem isso? Tem. Tropeçar em pedras, enfrentar leões e cobra. Quero ressaltar que a figura do leão aqui e da cobra sempre, mas o leão aqui no Salmo de número 91, em específico, ele é pertencente a demônios. Refere-se a demônios, inimigo que pode nos tragar. Tá bom? Para você não confundir com o leão da tribo de Judá. Tá bom? Marilande. Acho que é Marilande. Deus abençoe. Tá? Seja bem-vinda, mulher de Deus. Não podemos evitar os perigos desconhecidos, mas podemos escapar de suas terríveis consequências. Por isso que temos que aprender os segredos do Salmo 91. Moisés, Davi e Paulo enfrentaram situações muito arriscadas enquanto faziam a vontade de Deus. Já outros foram torturados e martirizados, no entanto, a sua fé permaneceram acesa. A fé é uma lâmpada que precisa estar acesa na sua força total. Eu já expliquei, né? É melhor sofrer dentro da vontade de Deus do que enfrentar as dificuldades. Tudo isso o Salmo 91 fala. Fora da vontade de Deus, tudo dá errado. Fica na sombra do Todo-Poderoso. Em Mateus 23, o versículo 37, Jesus retrata a salvação descrevendo os pintinhos se escondendo sobre as asas da galinha. Quem já criou aqui galinha caipira sabe que quando ela está cheia de pintinhos, quando ela vê o predador, né, o timbu, a raposa, né, a ave de rapina que gosta de comer pintinhos, quando a galinha percebe o inimigo, o predador, ela coloca todos os pintinhos debaixo das asas e fica ali brava como uma onça parida. Assim Jesus comparou a salvação descrevendo os pintinhos se escondendo sobre as asas da galinha. Quem é o pintinho? As ovelhas de Jesus. Quem é a galinha? O Todo-Poderoso. Por isso o Salmo 91 diz: fica na sombra do Todo-Poderoso. E essa sombra, o que é? Eu vou te falar. O salmista diz: confia no Altíssimo, Elion. O salmista diz: também confia no Todo-Poderoso, Shaddai. O Deus que não depende de pessoa nem de coisa alguma e que é suficiente para todas as situações. Esse é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Glorificado seja o seu nome. Ele é Deus Elohim, o Deus de poder, cuja grandeza e glória sobrepujam qualquer coisa que possamos imaginar. Deus convida você a ter comunhão com Ele, no Santo dos Santos. Quando temos comunhão profunda, íntima com Deus, uma vida oculta, cheia de comunhão com Deus, nós ficamos debaixo da sombra das asas dos querubins. Aqui está o segredo. Lembra do deserto? Débora, seja bem-vinda. Débora, abelha.
Lembra do deserto? Lembra do tabernáculo? Lembra das asas dos querubins cobrindo a arca da aliança, onde ali repousava a glória de Deus? Uma das coisas que os judeus ali, judeus contemporâneos da travessia do deserto, judeus que atravessaram o deserto, que viveram 40 anos rodeando o deserto, uma das coisas maravilhosas que eles criam, falavam, e a fé deles cresciam quando citavam que estavam debaixo da sombra das asas dos querubins. Eles diziam: nós estamos debaixo da sombra das asas dos querubins da Arca da Aliança, que repousava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Porque o sol causticante do deserto, 40 anos rodeando, quase cozinha o cérebro daquele povo. E aquele povo, se tinha uma coisa que eles desejavam ali, era sombra e água fresca. Isso virou um provérbio na boca deles, dizendo: estamos debaixo da sombra das asas dos querubins. Salmo 91 tem isso. Tem isso, Salmo 91. Glória a Jesus. Milton, seja bem-vindo, homem de Deus. Deus também nos fornece a armadura espiritual de que precisamos. Salmo 91 fala dessas armas espirituais e você vai corroborar isso lá em Efésios, capítulo de número 6. Pastora Eliene, ela tem um estudo, a nossa pastora presidente, ela tem um estudo sobre as armaduras de Efésios, capítulo 6, tremendo. Qualquer dia desse ela vai fazer uma live. Quando você obedece a palavra na sua totalidade, eu vou repetir isso que é importante. Quando você obedece a palavra na sua totalidade, não em parte, nos apropriamos das promessas de Deus. Quem habita no Senhor permanece seguro quando se faz a vontade de Deus. Até que tenham, olha que frase maravilhosa, guarde isso no seu coração, viu? Na sua mente. Até que tenham completado o seu trabalho, os servos de Deus são imortais. Romanos, capítulo de número 8. Vou repetir. Até que tenham completado o seu trabalho, os servos de Deus são imortais. Romanos, capítulo 8. Você tem promessa de Deus? Tem promessa? Então o Covid-19 vai levar você não. Vai não. Tem promessa. Tem promessa. A praga não vai chegar na tua tenda. E o Salmo 91 fala muito de praga. Por isso que eu escolhi. O medo do escuro, ou daquilo que pode acontecer no escuro. O que devemos fazer? Confiar no Senhor. Israel escapou de uma praga, ou seja, de várias pragas. A praga mais forte foi a morte dos primogênitos. Deus diz, nos dias atuais: fica no bairro de Gozen, que a praga não vai chegar na tua tenda, na tua casa. Glória a Jesus. Tanto no Egito como no trajeto chamado Travessia do Mar Vermelho, muitos egípcios, morreram. Todavia o povo de Deus escapou, e você vai escapar, porque você é povo de Deus, tá bom? O anjo, vale ressaltar, anjo com A maiúsculo, o anjo com A maiúsculo. Quem era esse anjo que guiava o povo no deserto? Que ia à frente
quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Por quê? Nos escritos bíblicos, esse anjo, o A é maiúsculo. Quem era esse anjo? Você sabe? Digita aí na live. Quem era esse anjo? O anjo do Senhor foi adiante deles para preparar o caminho e conduzir o povo. E quando você lê no Velho Testamento, Pentateuco, sobre esse anjo, o A é maiúsculo. Quem era esse anjo? Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Satanás anda ao redor como leão, até ruge como leão, procurando devorar a nossa alma. Por isso que no Salmo 91, a figura do leão é o próprio Satanás. Tá bom? Salmo de número 91. Leão e serpente refere-se ao diabo. Ao diabo. Inimigos perigosos, principalmente para viajantes em caminhos estreitos. Quem é o viajante dos caminhos estreitos? Os crentes, irmãos, em Cristo Jesus. A cooperadora Rafaela diz que o anjo, com A maiúsculo, é o próprio Senhor Jesus. Acertou. Acertou. Deus abençoe a senhora e muita saúde sobre a senhora e sobre a sua casa. Tá bom? Então agora nós vamos entrar no Salmo de número 91. Eu creio que dá tempo. Serei rápido. Karina, seja bem-vinda, em o nome de Jesus. Salmo de número 91. Abra aí a sua Bíblia, para a gente discorrer e interpretar expositivamente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no abrigo, na sombra, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Se você habita no abrigo do Altíssimo, olha, quando fala abrigo, está se referindo ao templo. O templo que congregamos. Sim, o templo que está fechado. O templo que vamos à casa do Senhor. Aqui se refere ao templo de Jerusalém. Ao templo onde vai adorar. Onde vai o povo se reunir em comunhão para cultuar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, templo que está fechado, mas Jesus vai abrir, né? E descansa à sombra do Todo-Poderoso, porque o sol era causticante, porque o povo estava no deserto, e o povo estava cozinhando o juízo, e o povo não aguentava mais, e foram 40 anos de provação. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Eu espero que nessa provação do Covid-19, dessa praga maldita, eu espero que você seja um Josué, seja um Caleb. Não deixe a fé esfriar, acenda a lâmpada da fé, creia em Jesus, faz culto doméstico dentro de casa, anima-te, alegra-te, brevemente as portas da igreja serão abertas, glorificado seja o nome de Jesus, o Senhor está tomando providência, a praga vai cessar, a igreja está jejuando, está orando, nós vamos receber a vitória e o milagre, vamos cantar vitória e milagre. Cuidado! Só quem entrou na terra prometida foi Josué e Caleb, porque nem todo mundo suporta o tempo da provação. Então ficai firme em o nome de Jesus, tá? E o versículo de número 2, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Refúgio e fortaleza. Refúgio, fortaleza. Diga isso para a sua família, diga isso para o seu esposo, a esposa diz para o marido diz para a esposa, e você diz para os filhos, e você diz para a família, quando estiver tomando café, quando estiver almoçando, quando estiver jantando,
quando estiver lanchando, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o meu Deus, em quem eu confio. Eu não tenho medo de Covid-19, eu não tenho medo, eu não estou com medo, eu não vou entrar em depressão, eu não vou dar lugar para ansiedade, eu não vou dar lugar para isso nem para aquilo, eu não vou desviar, eu vou permanecer crente, eu vou permanecer com a minha fé acesa, para que meus pés fiquem iluminados e os meus caminhos também iluminados, para não cair em precipício, para não ficar na escuridão. Eu não vou perder a fé, eu não vou perder o ânimo, eu não vou perder a esperança, eu vou continuar crente em Cristo Jesus. Dá um glória aí, dá um glória para Jesus, dá um glória para Jesus, dá um glória a Deus. E o versículo de número 3: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você sabia que o diabo é um caçador de almas? Sabia disso? Caçador é aquele que sai para caçar. Você está achando que o diabo ele fica quieto? Ele para? E o diabo ele tem milhares e milhares de anjos caídos, chamados demônios, a serviço dele, caçando você e caçando eu. Ele quer nossas almas, ele quer almas, ele quer almas, ele quer almas. E a Bíblia diz no Salmo 91 que ele sai como um caçador. E como caçador, ele é perito em armar laços. Ele sabe fazer cada arapuca, cada armadilha, cada laço, laços perigosos, laços terríveis, laços que podem a qualquer momento tragar você, destruir você, sua família, seu emprego, sua casa, sua vida cristã. Então cuidado. Todo laço para destruir você. Quem é perito em laços? Satanás. Quem é perito em caça? Satanás. Caçar o quê? Almas. E ele te livrará do laço do caçador, que é Satanás, e do veneno mortal. Veneno mortal é o quê? O que é veneno mortal? Estamos aqui numa exposição bíblica do Salmo 91. Veneno mortal é isso aqui, ó. A língua. A língua é um veneno mortal.